Olá pessoal do canal de Radiologia, hoje vamos discutir um caso sobre diverticulite aguda no duodeno. Apesar de ser uma situação incomum, vale lembrar que o duodeno é o segundo sítio mais frequente de divertículo, tá? Depois do cólon, o sítio mais comum é no duodeno e complicações podem ocorrer com a inflamação aguda do divertículo. Então, um colega entrou em contato comigo, a gente começou a bater um papo sobre um determinado caso que era o seguinte: olá Antônio, você pode me dar ajuda nesse caso? Trata-se de uma senhora de 80 anos com dor abdominal e mesogástrico. Ele classificou como um abdômen agudo, apresentando vômitos, 3 dias de evolução, agora apresenta um quadro de sepsis, com febre, hipotensão, 21 mil leucócitos, PCR bastante elevado. Ela tem uma passada de cirurgia de antrectomia com reconstrução B2 em 2018 por úlcera perfurada, secundário abuso de anti-inflamatório não esteroide. Estão achando que pode ser uma complicação dessa cirurgia, até um cálculo biliar na alça aferente. Isso tem destaque porque gerou confusão no momento do diagnóstico e porque eu também acho que é importante para o raciocínio da entidade que a gente está falando aqui. Então, vou fazendo uma breve revisão, sobre as gastrectomias e formas de reconstrução, na gastrectomia, seja ela por úlcera, por tumor, quando você faz ela de forma parcial. A reconstrução ela pode ser as clássicas, o chamado BILREUTI 1, onde você vai a uma anastomose terminal aqui da parte do início do intestino delgado, do duodeno, com um resíduo de estômago que ficou. No BILREUTI 2, onde você fecha o duodeno, você faz essa anastomose um pouco mais à frente, tá? Então você tem uma alça aferente, uma alça eferente, diferente do BILREUTI 1, tá? Que é quase que uma anastomose terminal. E você tem uma variante do BILREUTI 2, que é o Y de Roux, na qual você joga a secreção biliar e pancreática lá para baixo, um pouco abaixo da anastomose gastroentérica, ok? Então são as formas da gente fazer. Observe que no BILREUTI 2 a gente tem uma alça aferente que termina em fundo cego. Isso determina algum grau hiperpressórico na luz desse componente do BILREUTI 2, que se você tiver divertículo nessa projeção, potencialmente você está mais favorecido a complicar, seja por mecanismos de inflamação, obstrução, inflamação com obstrução e perfuração e etc., que são as características mais usuais que ocorrem na diverticulite aguda, ok? Então vamos ao caso. O paciente fez uma TC, uma ressonância magnética nessa evolução de quadro agudo que eu vou mostrar para vocês, e depois eu vou mostrar uma ressonância de controle dessa paciente, que foi bastante importante para a gente fazer o raciocínio diagnóstico. Então vamos lá. Então, paciente com a dor no mesogástrico, com um quadro inflamatório infeccioso sistêmico, foi feito o protocolo de abdômen e pelve para ela, pós-contraste, foi feita até uma fase pré-contraste, mas eu já estou otimizando a pós-contraste aqui, ó. Veja uma pequena hernia tal, tá? Vamos seguir o estômago, tá? O estômago um pouco distendido, a região de fundo, passamos por corpo, aqui, ó, o nível da anastomose, tá? Gastroentérica, e eu queria mostrar para vocês a nível da anastomose que a gente vai estudar o que está acontecendo relacionado ao arco duodenal, tá? Então a gente tem aqui a anastomose gastroentérica e aqui a gente tem uma segunda linha de sutura, que é o fechamento da minha alça aferente do BILREUTI 2. Então eu tenho esse fechamento aqui, ó, e aqui segue o duodeno, ó, na ponta da seta. Repare aqui que ele começa a ficar espesso, com um edema de submucosa, um realce da mucosa e da muscular serosa. Essa parte hipodensa aqui era a parte de edema da submucosa, sugerindo um processo inflamatório. E eu queria que vocês observassem essa alteração aqui, ó. Repare que aqui, ó, eu tenho uma alteração que ela está extraluminal. O eixo do duodeno está aqui, ó. Observem, gente, o eixo do duodeno aqui, ó. E eu tenho uma situação exofítica com uma parede delimitada por ela, que o meu raciocínio foi que isso daqui era uma imagem de adição, ou seja, um grande divertículo. Repare que dentro desse divertículo parece ter um conteúdo heterogêneo, tá? Um pouco mais delimitado, com uma densidade talvez um pouco mais elevada, o resto parecia ser líquido, tá? Então, meio que uma ocupação desse divertículo e alguns sinais inflamatórios ao redor, ó, líquido ao redor, tá? O espessamento da parede do duodeno, tá? E quando você utiliza essas três situações, espessamento da parede
intestinal, imagens de adição sugestiva de divertículo e sinais inflamatórios, principalmente com líquido e infiltração da gordura adjacente, você tem a tríade da diverticulite aguda. Se ela funciona no colo, ela tem que funcionar também em outras vísceras que apresentam divertículo. No caso aqui era o duodeno, por isso que a gente fez o raciocínio de uma possível diverticulite de duodeno. Eu não participei em nenhum momento desse caso, na fase aguda, eu vi esses anos posteriormente, tá? E essa mesma paciente ela também fez uma ressonância magnética, porque não se tinha definido o diagnóstico para ela. Então vamos agora, primeiro vamos mostrar aqui para vocês no plano coronal, como é que é esse raciocínio, que ele é importante também no plano coronal. Vou ampliar aqui para vocês, tá? Vamos observar desde lá de trás, ó. Então vou chegar para frente, vou andar em direção nesse meu arco duodenal, tá? E nesse arco duodenal a gente vai observar primeiro ele duodeno de parede espessa, ó, ele está aqui, ó. Ele finaliza aqui, ó, o fundo cego da alça aferente. Então está o duodeno aqui, ó, com parede espessa, a mucosa impregnando bastante, a submucosa hipodensa com edema e o somatório da muscular com a serosa nessa parte mais externa de impregnação. E a nossa imagem de adição era essa confusão aqui, ó. Era uma imagem de adição, ela está fora, ela é extraluminal, tá? Por isso que eu estou caracterizando como adição, com nítida infiltração da gordura ao redor. Parece que ela era delimitada por uma parede mais externa, mas tinha um conteúdo interno, ó, aqui um pouco mais heterogêneo, ok? Repare que esse paciente, ao longo desse meu duodeno, ele parece, ó, outra imagem de saculação aqui, ó, outra imagem de saculação aqui, ó. Então é muito comum a gente ter divertículo, principalmente no paciente idoso, no duodeno, é uma situação usual. Repare que esses divertículos aqui, ó, eles têm parede fina, tá? Ele tem gás no interior, a gordura adjacente não está tão borrada, não tem infiltração líquida como a gente tem nessa imagem diverticular preenchida por líquido e material heterogêneo, tá? Então, essa paciente fez no dia seguinte, né, foi no dia 28, aqui o dia 29, ela faz uma ressonância magnética. Vou mostrar para vocês aqui, ó, brevemente. Então, ó, tá o meu duodeno aqui, ó, ele termina aqui em fundo cego, ele vem aqui, ó, ele vem nesse eixo, tá? Repare que fora desse eixo eu tenho uma imagem de adição, ela tá aqui, ó, e ela tem um material heterogêneo no seu conteúdo, tá? Então, esse material no colo a gente chama de fecalito, aqui a gente vai chamar de enterolito, tá? É um material de resíduo alimentar que entra para dentro do divertículo e ele faz parte ali do contexto da justificativa, do mecanismo de obstrução e evolução da diverticulite aguda. Então, é equivalente a coprolito, a fecalito que a gente tem, resíduo fecal que a gente tem no divertículo do cólon, que eu vou chamar ele de enterolito, tá? Então, vou mostrar também para vocês no plano axial, tá? Bem ampliado aqui, ó, meu estômago, vai fazer anastomose com alça lá embaixo, mas o que eu quero estudar é meu duodeno, ó, o duodeno aqui ó, com parede espessa, na ponta da seta aqui, ó, duodeno, tá? E o duodeno está passando aqui, ó, e com uma imagem de adição, a gente observa essa alteração aqui. Repara que tem um líquido meio heterogêneo ao redor dela, tá? O duodeno está aqui, ó, na ponta da seta, com parede espessa, e a imagem de adição aqui, ó, tá? Um componente de enterolito e um componente de um líquido meio, parece até um debris aqui, tá? Como a gente está pensando em processo inflamatório infeccioso, vou mostrar também a ideia da difusão para vocês, tá? Tem um corte fino aqui também, T2, que vai demonstrar mais ou menos isso que eu passei para vocês, ó, talvez de uma forma mais detalhada. Então, ó, aqui para vocês a imagem do enterolito, aqui a imagem de adição e aqui o eixo do meu duodeno na ponta aqui da seta, né, demonstrando que era uma imagem de adição. Estudo pós-contraste, vou deixar a difusão por último, né? No estudo pós-contraste, foram feitas 7 fases aqui nesse protocolo, foi até um protocolo extenso, vou botar numa fase intermediária aqui, ó, para a gente observar. Então, ó, meu duodeno ele vai começar mais ou menos aqui, ó. Ele vem aqui, ó, na ponta da seta, olha o duodeno aqui, ó, duodeno, 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 aquele cruzando o pensamento aorto-mesentérico. E de permeio desse duodeno, olha aqui, ó, uma grande imagem parcialmente delimitada, mas com parede, ó, que você vê, que era a imagem diverticular com aquele conteúdo líquido. Como o meu enterolito também não é vascularizado, eu estou numa fase pós-contraste, ele se apresenta hipointenso da mesma maneira que o conteúdo, ok? E por fim, vou mostrar para vocês
a ponderação e difusão. Tá? Então, na ponderação e difusão, já vou colocar aqui numa maior de B, olha o que a gente observa relacionado àquela área de líquido meio com debris ao redor do duodeno. Olha o enterolito aqui, ó. Olha como ela tem uma difusão restrita, um sinal marcadamente elevado no maior valor de B obtido. Tá? Traduzindo que aquela região tinha realmente um processo inflamatório, possivelmente inflamatório infeccioso. Tá? Então aqui também o enterolito é uma sequência que ela não é muito anatômica, morfológica, mas ela é informativa sob o ponto de vista funcional. Né? Liquefação com restrição de difusão, a gente tem que pensar sempre em purulência. Tá? Então, e que batia com o contexto da paciente. Tá? Então essa paciente ela foi tratada mediante essa informação que a gente passou com um tratamento específico de processo inflamatório infeccioso, cobertura antibiótica, principalmente anaeróbio gram-negativo, e foi feito controle para essa paciente. Nesse controle, ele foi feito comigo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Já repare que ó, o arco duodenal está aqui, ó. A gente não vê mais a imagem de coprolito, tá? Nossa imagem de adição é essa daqui, ó, pequenininha, tá? Com uma melhora da infiltração da gordura adjacente e clinicamente o paciente bem melhor. Ponderação T2, eu achei nesse estudo as fases de pós-contraste melhores para a gente demonstrar, tá? Então, ó, vou mostrar o que a gente vê de duodeno tá aqui, ó, duodeno tá aqui, ó. Olha a minha pequena imagem de adição que ficou, sem o enterolito associado, né? Fizemos também um plano sagital para otimizar essa informação, né? Olha aqui, ó, o meu arco duodenal, o arco duodenal está aqui, ó. Olha a minha imagem de adição, como está bem menor. A imagem está aqui, ó, bem menor. E aquele conteúdo hipointenso possivelmente se desfez e migrou, tá? Ao se tratar o processo inflamatório relacionado à diverticulite aguda duodenal. E o estudo pós-contraste, a gente vai observar aqui, ó, vou mostrar para vocês uma fase portal, tá? Né? O duodeno já sem aquele grau de impregnação, já sem aquele edema parietal, e o plano coronal vai mostrar melhor aqui a coleção, o divertículo, né, a circulação do divertículo. Então a gente observa aqui, ó, olha como está o meu divertículo agora, é isso daqui, gente. Ele é bem menor, tá? O grau de impregnação e espessamento parietal do duodeno também é bem menor, a parede é bem mais fina, tá? E a imagem de adição é exclusivamente isso aqui. Então o divertículo ficou, o processo inflamatório foi resolvido e o enterolito possivelmente migrou e se desfez, ok? Então vamos voltar ao caso, tá? Então, esse é um artigo bem legal que fala exatamente sobre o tema que a gente está falando, são derivações biliodigestivas, padrão BioRET2, esse daqui fez um Y de Roux, e ele fala da possibilidade de desenvolvimento e a importância que nós temos de passar da existência de divertículo no arco duodenal, tá? Então, a presença de divertículo no duodeno, ela pode gerar esse tipo de complicação, em especial porque você tem um fechamento em fundo cego. Com esse fechamento em fundo cego, isso determina um maior efeito pressórico, e se cair resíduo nesses divertículos, há uma possibilidade maior de se desenvolver diverticulite aguda. Já há artigos na literatura que colocam a associação de BioRET2 com divertículos, alguns deles até complicados, diverticulite aguda com perfuração, coleção ou apenas diverticulite aguda. Então a importância da gente colocar nos nossos relatórios a existência de divertículo e tentar identificar, obviamente, se há algum tipo de complicação, tá? Então o controle do caso eu já mostrei para vocês, e basicamente é isso daqui, ó. Esse aqui é o exame prévio da paciente, pré-tratamento, grande divertículo com enterolito, tá? E aqui o resíduo de divertículo ficou bem menor, né, nesse divertículo no pós-operatório. Então como é que a gente escreve isso? Então a imagem de divertículo na alça aferente é melhor apreciado no estudo após contraste, nesse exame aqui, ó, em plano coronal, achei o melhor plano de observar o divertículo foi esse. A presença de volume reduzido em relação ao exame prévio, com relação às paredes um pouco mais evidente que a impregnação dos demais segmentos intestinais nessa projeção. Então, esse realce parietal aqui, ó, ele é maior que a demais alças. É óbvio que existe um resíduo de processo inflamatório que aos poucos vai se debelando. A imagem enterolito no interior do divertículo não é mais identificada, os aspectos de imagem são de melhora evidente e evolutiva da diverticulite aguda do duodenal. Não tem pressão. Importante melhora dos achados inflamatórios periduodenais relacionados à diverticulite aguda, não mais se identifica com o enterolito, divertículo duodenal com discreto realce de suas paredes por alteração inflamatória residual. Então esse foi o relatório que a gente passou,
dada a evolução da paciente mediante uma diverticulite aguda tratada clinicamente. Ok? Espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.